Muito bem, estamos quase a chegar ao fim. Boa noite a todos. Falar sobre o Apocalipse num só estudo seria, com todo, vocês vão me entender, uma loucura. Porque eu ia andar à velocidade da luz e quando eu tivesse a começar já acabei. Portanto, vocês não iam perceber nada e eu próprio ia me sentir mal porque não ia abordar os assuntos como deve de ser. E mesmo assim, este livro mereceria um estudo muitíssimo mais aprofundado, à semelhança de todos os outros. Mas talvez este mais do que se calhar muitos outros, porque é dos livros menos lidos por nós hoje. E em parte, as razões são óbvias, é porque este livro não foi escrito para a Igreja hoje, porque é um livro profético, mas também é importante para nós porque aborda o futuro. E se aborda o futuro também nos toca a nós. Porque há uma parte que nos toca também a nós. E já Abraham Lincoln dizia que a coisa boa do futuro é que vem um dia de cada vez. Mas eu, no que toca ao futuro bíblico, eu gosto de perceber tudo o quanto antes. Eu não gosto de ir recebendo as coisas aos poucos. Quanto melhor eu souber mais cedo, melhor. Portanto, esta história de que seja um dia de cada vez não é bem assim. Quanto mais depressa eu souber das coisas, porque eu não sei quanto tempo cá estou, melhor. E, portanto, eu queria vos dizer que Apocalipse nos dá informação sobre o futuro. Não é uma alegoria como muitos o pintam, muito embora tenha muita metáfora e muito simbolismo, mas é simbolismo e metáfora que aponta para coisas que vão acontecer, que são coisas reais, ok? Não é uma alegoria, não é fantasia, não é poesia, é profecia. Apresenta factos que vão decorrer no futuro. E vamos começar, porque temos muito pouco tempo. Eu queria que pusessem, por favor, a outra imagem. Eu vou falando dela aos poucos. Não se assustem. Não há nenhum teste para fazer. Nada, é apenas uma coisa muito confusa que eu fiz, que eu vou tentar simplificar, que é um pequeno esquema que fala-nos sobre o livro do Apocalipse e que vai estar aqui durante o estudo. Este estudo e o próximo. E, portanto, à medida que eu vou chegando lá, eu vou tocando em cada um destes pontos pontualmente, não se preocupem em tentar perceber já algo que aqui está, fica ali. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. O último grande livro da Bíblia começa com esta expressão, revelação de Jesus Cristo. Segundo o grego, revelação aponta para Apocalipse. E por isso é que este livro passou a chamar-se Apocalipse. E por isso é que também em inglês chama-se Revelation, revelação. Porque na prática, Apocalipse aponta para revelação. Eu vou fazer aqui o meu disclaimer. Eu prefiro a tradução Revelation ou revelação do que Apocalipse. Porque o nome está aqui e podia ser outro qualquer. Porquê? Porque Apocalipse aponta para o fim drástico de todas as coisas. E este livro aponta, não é para isso, aponta para a revelação sobre o princípio da eternidade. E, portanto, eu gosto mais do nome de revelação sobre o futuro, sobre aquilo que nos espera, do que o nome Apocalipse, que é como se fosse uma destruição final e total. Mas é apenas a minha opinião. A revelação de Jesus Cristo, esta pequena frase, pode ser interpretada de várias formas. Se lessem, não vão ler, não temos tempo, segundo aos Tessalonicenses 1:7-8, Paulo diz que o Senhor Jesus será revelado no céu em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Será revelado no céu em chama de fogo. Isto Paulo diz aos Tessalonicenses. E depois diz também aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Digo-lhes a verdade, irmãos, que o Evangelho que lhes preguei não é segundo o homem, pois não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas pela revelação de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço, e não se distraiam com este gráfico, está bem? A pergunta que eu faço é, a revelação de Jesus Cristo é toda a mesma? A revelação de Jesus Cristo que Paulo fala aqui em Gálatas, que recebeu a revelação de Jesus Cristo, é a mesma revelação de Jesus Cristo com que começa Apocalipse? Não. Porquê? Porque a revelação de Jesus Cristo de Paulo é uma revelação de Jesus Cristo de graça. E Apocalipse, a revelação, é de juízo. E, portanto, só aí há diferenças. O facto de utilizar a mesma expressão, revelação de Jesus Cristo, não quer dizer a mesma coisa. Dito isto, lemos no versículo 1 outra questão interessante. A revelação de Jesus Cristo, de juízo, ok, isto digo eu, e vamos ver, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E há uns que pegam na palavra brevemente e dizem assim, epá, está quase. Irmãos, então João, em Patmos, também devia estar à espera já do quase. Mas se forem ao original, no grego, a palavra brevemente aponta para uma palavrinha que se chama takai. A palavrinha takai deu origem à palavra tacómetro. E o que é que o tacómetro faz? Mede a velocidade.
O que é que isto quer dizer na prática? Muito simples. Jesus Cristo revelou o que vamos estudar aos seus servos para mostrar as coisas que rapidamente vão acontecer. A partir do momento que começar tudo acontece de forma muito rápida. Velocidade, takai, tacómetro. Não é na lógica está quase a acontecer, porque em bom rigor não sabemos quando é que o arrebatamento acontecerá. Isto acontece depois. Logo eu não posso ter uma coisa que será rápida quando desconheço quando irá acontecer. Certo? Então será rápido como? Será rápido o que vai acontecer aqui. Começando é o efeito dominó. Tudo será muito rápido. E o brevemente aponta para isso. Depois, versículo 3. Antes de lerem, vocês quando estão tristes, apetece-vos ler Apocalipse? Epá, estou em baixo. Vou ler Apocalipse 6. Guerras, cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo vermelho, esteroides vindos do céu, pestes, morte. Vou-me animar com o Apocalipse 6. É isso? Sabe o que lhe diz? Feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Vocês leram bem, não sei o que estou a dizer. Feliz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas porque o tempo está próximo. Aquele que lê, não é só o do paisado, é todos. Toda a gente que lê este livro são felizes. Sabem porquê? Porque felizmente aquilo que conta para Deus não é como as coisas começam, é como as coisas acabam. E este livro acaba em êxtase. E quando nós lemos o final deste livro, nós temos que ficar felizes. O problema é que lemos pouco o Apocalipse 20, 21 e 22. E nós, como igreja, também devíamos ler mais vezes Apocalipse 20, 21 e 22. Seríamos mais felizes se lêssemos. Pensamos, não foi Paulo que escreveu, não vou ler. Porquê? A Bíblia diz que todos aqueles que lerem são felizes. Devemos ler Apocalipse, todo ele, mas sobretudo da parte final, ok? Como as coisas acabam, 20, 21 e 22. Continuando, vamos começar, e agora uma pequena nota. Eu vou abordar hoje, ok? A primeira parte, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, ok? Na próxima, ou seja, até o capítulo 11. No próximo estudo, vamos abordar os segundos 3 anos e meio e o resto. Depois dos 3 anos e meio, temos isto. O Reino, Juízo, Novos Céus, Nova Terra, que é o capítulo 20 a 22, ok? Eu já vou explicar isto melhor à medida que vou avançando. Portanto, nós estamos neste momento no capítulo 1 a 3, ok? Onde estamos a ver Cristo glorificado e agora vamos ver as cartas às 7 igrejas. Versículos 4 a 7. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Há muitos que dizem assim, esta igreja de Éfeso é a igreja de Éfeso que existiu na Epístola aos Efésios. Mas não acredito nisso porque isto são igrejas futuras que vão acontecer depois da grande tribulação. Que por coincidência se chama Éfeso. Mas eu quero já dizer-vos uma coisa muito importante. Eu acredito que estas igrejas até possam existir com estes nomes. Mas mais do que isso, estas igrejas, pelo número 7, e o número 7 significa sempre alguma coisa, representam na sua essência todo o tipo de igrejas que vai acontecer, que vai existir naquela altura. É como se houvesse algumas tipo Éfeso, algumas tipo Esmirna, algumas tipo Tiatira. É como se fosse um protótipo das igrejas que vão acontecer. Porque seria muito redutor achar que só havia igrejas na Ásia Menor no período, no período da Grande Tribulação. Seria ridículo até. Portanto, haverá igrejas noutros sítios. Agora, os protótipos de igrejas que vão acontecer, que vão existir, serão exemplos, serão inspirados por este tipo de igrejas. Ok? Dito isto. Não é a igreja Corpo de Cristo, porque na igreja o corpo já não está cá. Já foi arrebatado. Ok? Já irei... aliás, não tenho fios nenhuns comigo. O arrebatamento está aqui. Só depois é que começa onde estamos agora a ver, o Apocalipse. Ok? Continuando. Versículo 4. Aquele que é, que era e que há de vir. Isto aponta para a imutabilidade e para a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é, que era e que há de vir. E que o Senhor permanece sempre o mesmo. É muito importante. Depois, os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Eu vou ter, tenho que ter muito cuidado. E olha, vou-vos dizer uma coisa. Se não conseguiram ver 11 capítulos, vejo só 7. Mas eu não quero acelerar demasiado. Mas há aqui expressões que são complicadas e que eu quero tentar ajudar a explicar o que é que significam. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que é que são estes 7 espíritos que estão diante do seu trono? Há uma passagem que está em Isaías 11.2
que fala-nos sobre a multiplicidade do que é o Espírito Santo. Eu vou citar. Brotará um rebento o tronco de Jessé. Estamos a falar de Davi, de Jesus Cristo. E das suas raízes um renovo frutificará, Jesus Cristo. E repousará sobre ele o Espírito. Ok? Agora, o Espírito tem 7 características. Do Senhor, de sabedoria, de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. E é curioso, vemos aqui que estão 7 Espíritos dentro do seu trono. Isto é o Espírito Santo na sua completude e perfeição, nas suas múltiplas facetas, que estão reveladas em Isaías 11, 1 e 2. É o Espírito Santo na sua perfeição, nas suas 7 facetas, que está perante Deus e perante o trono de Deus. Ok? Continuando, temos aqui depois Jesus Cristo como testemunha fiel, eu não tenho tempo para abordar isso. Primogénito entre os mortos vou ter que saltar, príncipe dos reis da terra também vou ter que saltar. Não vou saltar aqui uma questão que nos fala no versículo 5, há aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E há muitos que fazem um bocado de confusão com isto e digam assim, então mas não é profecia, mas tem aqui sangue que lava os pecados. Exatamente, porque o sangue lava os pecados na profecia, na graça, antes da graça, ou se foi sempre o sangue que lavou pecados. Nunca foi outra coisa. E se há coisa que é coerente, é interdispensacional, é o facto que o que salvou qualquer alma sempre foi o sangue. Sempre foi o sangue. Foi sempre o sangue que lavou os pecados. Não os de bois, não os de ovelhas, o sangue de Cristo. Muito embora quem o fizesse não sabia, mas era tipificado e apontava para isso. Foi sempre o sangue que salvou. O facto de estar aqui sangue como meio de purificação não quer dizer que tínhamos a falar de graça. Porque já havia sangue antes. Ok? Claro que para os santos do reino, que é o caso, há também o elemento da obediência e purificação. Ou seja, o que estava em vigor no tempo de Estevão, quando tudo foi interrompido, será retomado aqui. O critério de salvação, que então era necessário, aqui será reposto. As obrigações vão ser as mesmas. Aqui vão estar outra vez aquelas práticas todas que estavam nos Evangelhos e no princípio de Atos. Ok? E o sangue de Cristo é central. Isto é muito importante e eu não podia deixar de citar. Agora, 7. Eis que vem com as nuvens. Olha, eu há dias li isto. Não li, eu ouvi. Um crente, isto aconteceu, hein? Que falava de outro crente que todos os dias de manhã, quando saía de casa, olhava para o céu. E um dia perguntaram-lhe, olha, de que é que tu olhas sempre para o céu? Hoje está limpo, hoje o Senhor não vai vir. Hoje está limpo, hoje o Senhor não vai vir. Sim, o Senhor virá nas nuvens. Bom, não estava lá ninguém que o explicasse ao homem duas coisas. Primeiro, esta vida não é o arrebatamento. Ele, como vive neste período, devia esperar o arrebatamento e não esta. Pode ser que, entretanto, não sendo arrebatado, aguente-se e passe pelas pestes todas e chegue até à segunda vinda. Mas seria um bocado um golpe de sorte muito grande. Eu não aconselharia que ele fizesse esse trajeto. Portanto, não sendo isso, ele também ganha-se de outro aspecto. É porque as nuvens não são meteorológicas. O Senhor não virá nas nuvens. Se estamos à espera que se o dia está nublado, o Senhor pode vir, não é por aí também. Portanto, isto é uma pequena piada de uma coisa que aconteceu. O arrebatamento foi algo oculto, o corpo de Cristo. Mas esta segunda vinda será visível. Assim como o raio se levanta do Oriente, do Ocidente para o Oriente. Ou seja, é algo que vai do Oriente ao Ocidente e que todo o olho verá. Não é nada de oculto. Ok? Todo o olho verá. E lemos também aqui que todos, no versículo 7 no final, todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele. Vemos aqui o arrependimento nacional de Israel que acontecerá na sua segunda vinda. E já lá chegaremos. Capítulo 19. Não é agora. Okay? Capítulo 1 é uma introdução que nos fala de Cristo glorificado no trono e já vamos abordar as cartas às 7 igrejas. E já vamos abordar cada um destes temas. Então, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e o Ômega. Sabem que esta é uma identificação de Jesus Cristo como sendo Deus? Já pensaram nisto? Sabem como é que o próprio Deus do Velho Testamento, Yahvé, se identificava em Isaías 44:6? Eu sou o Senhor, Yahvé, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então se o Deus do Velho Testamento, o Deus Pai, identifica-se como o primeiro e o último, e se Jesus Cristo apresenta-se como o Alfa e o Ômega, está a dizer que é Deus. Porque está a assumir a mesma identificação que o Deus Pai usa. Onde é que diz que Jesus é Deus? Diz aqui. Mas diz em muitos mais sítios.
E eu não podia deixar de vos apresentar. Fui arrebatado, versículo... onde é que está? Eu estou aqui a citar... Versículo 10, obrigado. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Não foi no domingo que eu fui arrebatado. Dia do Senhor, quando é que acontece? Simples. Estão a ver aquela expressão DS? Dia do Senhor. E as passagens que suportam isso. Dia do Senhor vai desde a abertura dos 6 selos, capítulo 6, quando começa na prática a grande tribulação, passando por todo aquele caminho, até chegar inclusive ao reino, ao juízo, e quando o Senhor destruir os céus e a terra, e fizer novos, é que acaba esse dia do Senhor. Pois é o dia de Cristo, tem a ver com a igreja, não tem a ver com o povo de Israel. Porquê é que inclui o reino? Porque se lerem estas passagens, inclui que o Senhor virá, leiam com calma, para julgar, para castigar, e também ao renovo, aparecem questões de alegria, de bem-estar, do reino. Portanto, tudo isso é incluído no pacote do dia do Senhor. Ok? E corre desde o capítulo 6 até chegar aqui a parte do capítulo 20, tem que ver agora ao certo onde é que calha, mas calha nesta secção também. Tudo isto é chamado DS, Dia do Senhor. Portanto, não é ao domingo. Isto é o período profético de ira e de juízo futuro. E o período de restauração das coisas. Depois, vemos aqui outra questão. Eu vou avançar daqui a bocadinho. E ouvi mas eu não resisto aqui a algumas coisas. E ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta. Há uma coisa que é interessante. É que nós vemos trombeta na graça. Sabem que não vemos trombeta? Em Tessalonicenses 4:16. Ouvimos trombeta para quê? Para o arrebatamento. E aqui vemos trombeta em Apocalipse para quê? Para juízo. Esta é a diferença de graça e profecia. É que a trombeta, Paulo utiliza para anunciar coisas boas. Aqui a trombeta para anunciar coisas más. Estão a perceber a lógica das diferenças, até na forma como se utiliza a trombeta? Continuando. Visão do Cristo glorificado, encontramos-la no versículos 12 a 20. 12 e 13. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, que significam as 7 igrejas, ok? Que vamos ver a seguir. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Temos aqui Cristo glorificado. Cristo na sua glória real, Filho do Homem, ok? É o termo usado por Jesus nos Evangelhos quando falava do seu retorno para reinar. Era sempre o Filho do Homem, associado ao reino, a reinar. Ok? Está em Mateus 24:30, se quiserem ver. Aqui não o vemos como o Salvador sofredor, mas como o juiz soberano, o Filho do Homem, reino. Estabelecer juiz e depois reinar. Vestido com uma veste comprida. Aqui apresenta-se Jesus Cristo como um sacerdote rei. Vestes compridas. Como lemos em Zacarias 6:13. Depois temos aqui cabeça e cabelos brancos como uma lã. Faz lembrar o ancião de dias. Sabedoria eterna, pureza absoluta. Olhos como chama de fogo. Eu estou a andar rápido. Discernimento divino. Chama de fogo. Pés semelhantes a latão reluzente. Versículo 15. Juízo e justiça. Sua voz como o som de muitas águas. Versículo 15. Autoridade e poder. E tinha na sua destra 7 estrelas. Ok? O Cristo, no fundo, está a segurar anjos das 7 igrejas, indicando controle e proteção. E isto é Cristo glorificado. E é assim que começa o Apocalipse. Ok? E da sua boca, versículos 6, sai uma espada afiada de 2 gumes. Palavra de Deus. Que separa o justo do ímpio. Como lemos em Hebreus 4:12. E aqui as palavras falam-nos de quê? De graça? De juízo. Ok? E o seu rosto brilhava como o sol. Glória total. Agora, reação de João. Versículo 17. Depois de ouvir isto, na ilha de Patmos, e quando o vi, caí a seus pés como morto. Sabe uma coisa? Quando alguém te consegue perceber o que é que Deus, onde é que Deus está, quem Deus é, nunca pode ficar igual ao que estava. E hoje em dia, a falta de temor e falta de reverência dos crentes revela a falta de desconhecimento de quem Deus é. E quando se sabe quem Deus é, nós não podemos ficar indiferentes e não podemos andar aqui de uma forma irreverente. Tem que haver temor. E se há falta de temor é porque há falta de conhecimento de quem Deus é. Isto é para nós pensarmos todos. Versículo 19. Escreve... Sabem, muito importante agora. Eu geralmente, durante este voo todo, tive uma grande dificuldade, que eu nunca vos disse. Que é escolher como é que eu dividia os livros.
Mas aqui Apocalipse ajudou-me, porque é o único livro da Bíblia que me explica como é que está tudo dividido. É como se Deus dissesse, David, estou agora a exagerar, não é? Tu, na quarta-feira, vais dividir o livro da seguinte forma. Versículo 19. Escreve as coisas que tens visto. De que forma? As que são, as que tens visto, as que são e as que depois destas vão acontecer. Lá está a divisão do livro do Apocalipse. As que são Cristo glorificado e carta às 7 igrejas, as coisas que vão acontecer, que estão desde o capítulo 4 até ao capítulo 19, não, até ao capítulo 22. Portanto, as coisas que viste e que são é do 1 a 3. E as coisas que vão acontecer é do 4 até ao fim. São as coisas que vão acontecer. E o livro está dividido. E foi uma grande ajuda. Este livro é profético e é progressivo, como vamos ver. Capítulo 2 e 3. Vamos aqui às 7 igrejas. Bem, que Deus me ajude, que isto não vai ser fácil. 7 igrejas, que são 7 assembleias. Vemos aqui uma carta para cada igreja e com um título associado ao próprio Senhor Jesus Cristo antes de escrever a própria carta. Ok? Há uma frase-chave aqui nestas 7 igrejas que é: conheça as tuas obras. Isto é repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Conheça uma por cada igreja. Conheça as tuas obras, conheça as tuas obras. Sempre. Primeira igreja, Éfeso, capítulo 2, 1 a 7. A igreja que perdeu o amor. E como é que Cristo é apresentado? Porque Cristo apresenta-se sempre antes de dar a carta, como aquele que anda entre os castiçais. 2:1. É como um juiz que observa as suas igrejas, sendo castiçal cada igreja. Depois, ele elogia Éfeso pela disciplina, pela paciência, pela defesa da verdade, por terem rejeitado falsos apóstolos, mas denuncia: tu deixaste o teu primeiro amor. Capítulo 2, versículo 4. Ou seja, doutrina correta, coração frio. E este é um risco que nós hoje podemos também cair. Temos uma doutrina, somos muitos conhecedores da Bíblia, mas temos corações frios. E podemos ser que igrejas de Éfeso. Ok? Isto é um alerta. Segunda igreja, Esmirna. Versículos 8 a 11. A igreja perseguida. Como é que Cristo se apresenta? Cristo volta-se a apresentar de outras formas. Como que foi morto e reviveu. Lembrando que venceu a morte. Vocês podem ler isto, que versículos 8 a 11 do capítulo 2. Esmirna é pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Sofre perseguição, é provada por 10 dias. Eu não estou a inventar, está lá escrito. Um período curto, mas severo de tribulação. O Senhor não promete livrá-los da prisão, mas promete vida eterna depois da morte. E recompensa. E quais são as recompensas? Coroa da vida, imunidade ao juízo eterno, à segunda morte. Esta é uma das 2 igrejas que não recebe a reprovação de Cristo. Apenas encorajamento. Esta igreja de Esmirna. Depois temos a igreja de Pérgamo. Versículos 12 a 17. A igreja que tolera o erro. Cristo aparece como quê? Como uma espada de 2 gumes. É a igreja que precisava de ser corrigida pela palavra. Esta igreja estava em Pérgamo, onde está escrito por João, aqui em Apocalipse, o trono de Satanás. E porquê? Mesmo Pérgamo na história era conhecido como o centro de idolatria e corrupção espiritual do Império Romano, onde se adorava o Imperador Romano, onde se adorava a serpente, havia cultos idólatras associados a poder espiritual falso. E pelos vistos, vai haver, nesta altura, depois do nosso arrebatamento, ok? Nosso, porque eu também espero ser arrebatado, temos que ter essa esperança, não é? Temos que ter essa esperança. Estávamos a orar, quando oramos temos que acreditar no que estamos a orar. E porquê que não temos a orar? Olha, o que é ser arrebatado? Fecha parênteses. Mas haverá muitas pérgamos por aí. Pérgamos em zonas no mundo onde o poder satânico é muito forte. Mas há uma coisa boa nesta igreja. Cristo diz: não negaste o meu nome. Eles mantiveram a fé. Mas tiveram 2 problemas. Foram atrás da doutrina de Balaão, misturaram-se com o mundo e com alguma imoralidade, e foram atrás dos nicolaítas, que é autoritarismo religioso. Queriam ser demasiado rígidos. Mas Cristo chamou ao arrependimento, e no versículo 16, ameaça vir com a espada à sua boca. E dá 2 promessas aos vencedores. E estas aqui são giras. Ouçam com atenção. Dá um maná escondido. Eu estou a tentar interpretar as coisas que são aparentemente difíceis aqui. E dá uma pedra branca. Eu vou-vos explicar o que isto é. O maná escondido quer dizer, se tu te mantiveres fiel neste mundo e neste antro satânico, maná significa provisão.
espiritual secreta. Eu vou continuar a suportar-te espiritualmente. Isto é o maná. E a pedra branca, David? Eu tive-me a informar. E nos tribunais grego-romanos, ouçam esta, que eu não sabia. Quando alguém era absolvido, recebiam a pedra branca. E quando alguém era culpado, recebiam a pedra preta. Quando Jesus diz que eles vão ter uma pedra branca, é que Deus os vai absolver. Se estão a perceber isto, vai dar-lhes o maná, ou seja, vai-lhes dar força no meio da dificuldade, mesmo quando ninguém espera, e os vai absolver, dando-lhes uma pedra branca. Continuando, tem que avançar. Tiatira. É a igreja que mistura fé e corrupção. Cristo é visto com olhos como uma chama de fogo e os pés como bronze polido, 2,18. Esta igreja é elogiada por a caridade, pela fé, pelo serviço crescente, mas tolerava a inspiração de Jezabel, que é um sistema religioso apóstata. Haverá uma religião corrompida, a que a Bíblia chama de Jezabel, que irá dominar no fim dos tempos e que irá corromper muitas igrejas. Mas Deus promete aos fiéis, há uma expressão que eu gosto, que é os restantes de Tiatira, pelos vistos nem todos se vão degenerar, ou os restantes de Tiatira, que é no versículo 24, que reinarão com ele e receberão a estrela da manhã, que é o símbolo de Cristo e da sua glória. Ok? Sardes. Sardes fala-nos da igreja, desculpem que eu andei depressa, morta. Ela tem reputação de vida, mas está espiritualmente morta. E ele exorta, ser vigilante e fortalece o que resta. Portanto, Sardes representa formalismo religioso sem poder espiritual. Estou a acabar. Filadélfia, a igreja não é nos Estados Unidos. A igreja fiel. Cristo apresenta-se como aquele que tem a chave de Davi. E Filadélfia é elogiada por guardar a palavra e não negar o nome de Cristo. Ok? É outra daquelas que foi elogiada. Apesar da sua pouca força. Promessa. Será guardada na hora da provação. E o vencedor terá 2 prémios. Será coluna no templo de Deus e terá o nome de Cristo gravado. Portanto, estamos a acabar, falta só a Laodiceia, que é uma igreja morna. Foi esta que Deus disse, eis que ameaçá-la vomitá-la da sua boca, nem és frio nem és quente. Mas ainda para eles dizia assim, eis que estou à porta e bato. Mesmo para os crentes que se acham mornos, Deus está à porta e continua a bater. Assim como fazia para a igreja vai fazer para a igreja de Laodiceia. Portanto, Laodiceia simboliza a apostasia, a autossuficiência. Agora, capítulo 4, e vamos avançando. Trono no céu. A partir deste capítulo 4 começa o programa profético de Israel. Ou seja, imaginem isto. Até agora tivemos a fazer o setup do cenário que vamos encontrar em Apocalipse. Cristo glorificado, o tipo de igrejas que vão existir aqui. Agora começa a ação. E como é que começa a ação? Começa aqui o início da 70ª semana de Daniel. Ok? Os 7 anos de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio começam aqui. Ok? Por isso é que eu pus as coisas que vão acontecer a começar aqui. A última semana de Daniel. Vemos o trono de Deus. João é arrebatado no Espírito e vê o trono de Deus. E vê 24 anciãos. Não é igreja. Aqui não estamos a ver igreja nenhuma. Que significa autoridade e adoração. Sabe o que estamos aqui a ver? O céu assume o comando antes que a ira de Deus aconteça na terra. Trono, anciãos. Deus no trono, cercado de luz, trovões e relâmpagos. Sinais de juízo iminente. Estão a ver o setup? Estão a ver o cenário montado? Portanto, o céu está a assumir o comando. Ou seja, o céu se pegou no comando, Deus pegou no comando. Eu já me apresentei. Já apresentei as igrejas e agora vou assumir o comando das coisas e vamos começar aqui a julgar. Capítulo 5. Fala sobre o livro selado e o cordeiro. Um livro com 7 selos que está na mão direita de Deus. Ninguém é capaz e pode abri-lo a não ser o cordeiro que foi morto, o Senhor Jesus. E, portanto, Cristo é visto como o leão de Judá, o cordeiro imolado. E sobre isto eu não vou adiantar muito mais. E vou concentrar-me no capítulo 6, que é realmente especial. Que é a abertura dos 6 selos. Cada selo, agora atenção, esta parte é mais movimentada, vocês vão acordar. Cada selo relata uma etapa do juízo divino. Ok? Nós estamos já... Estamos na tribulação, mas não é a grande, porque a grande começa aqui. Aqueles tempos. Agora vou-vos explicar. Já vou explicar. Nos 3 anos e meio, o anticristo, que eu vou falar agora,
Aliás, deixa-me falar primeiro dele. Está bem? Deixa-me falar primeiro dele. O primeiro cavaleiro que vai aparecer, que no versículo 1 e 2 do capítulo 6, é o cavaleiro branco. E quem é o cavaleiro branco? O anticristo. Esta é a visão mais comum sobre o cavaleiro branco. Vocês lembram-se dos Jogos Olímpicos de Paris? Terem visto um cavaleiro vestido, um cavalo branco e vestido de branco? Acham que foi por acaso? Fecha parênteses e não vou por aí agora. Não tenho tempo. Este cavaleiro vai ser o falso anticristo. É branco, aparência de pureza, mas enganadora. Arco sem flechas, porque ele não veio aqui nos primeiros 3 anos e meio para disparar flechas. Ainda. É um arco sem flecha. Vem para criar paz, suposta, estabelecer pontes, supostas. Não vem para disparar a flecha. Aqui virá depois. Nesta primeira parte ainda não. É um arco sem flecha. Saiu vencendo e para vencer. É o que diz aqui a Bíblia. Domínio inicial. Engano mundial. E este fez um acordo, uma aliança com Israel e com muitas nações, nestes primeiros 3 anos e meio. Este é o Cavaleiro Branco. Vai ser lançado o segundo selo. Desculpem. O próximo vai ser lançado. Nós estamos a falar ainda de selos. Estamos a falar de cavaleiros. O próximo a ser lançado é o Cavaleiro Vermelho. Versículos 3 e 4. Que vai ser guerra. O vermelho simboliza sangue. Vai haver falta de paz da terra. Revoluções, conflitos. Por isso é que o anticristo vai entrar em cena, porque vai aparentemente apaziguar este clima de guerra e tensões. Agora imagina, vamos agora imaginar... Tenho que acalmar, senão daqui a pouco vocês já estão a 1000. E eu também. Imagina a igreja ser arrebatada, milhões de pessoas desaparecem. Desde crianças a pessoas idosas. Vocês estão a imaginar o caos que isto vai ser? Não estão, pois não. Nenhum de nós imagina como é que isto vai ser. Agora imaginem alguém que de repente aparece e transmite alguma paz. E que transmite alguma lucidez. E que até tem boas ideias. Vocês vão se agarrar a ele. Este também vai ser o anticristo. E vai haver falta de paz. O cavalo vermelho vai simbolizar destruição, guerra, violência. Estamos a falar na grande tribulação propriamente dita. Ainda não. Tribulação, mas não tão grande assim. Grande será esta. A seguir. Cavalo preto, 5 e 6. Vai haver fome e crise económica. Sabem porquê? Porque há aqui 3 palavrinhas importantes nesta passagem. 5, no capítulo 6, versículos 5 e 6, eu vou citar a palavra preto, que fala-nos de luto, balança, que nos fala de medição cuidadosa, racionamento e inflação. Balança faz-se quando temos pouco. Tem que ser pesado. Ouçam esta. Uma medida de trigo por 1 denário, é o que está aqui escrito. O salário de um dia, que é o que significa denário, por uma quantidade de comida muito baixa, o que fala-nos de fome. Ouçam esta. Não danifique-se o azeite e o vinho, que é o que está aqui escrito. Recursos limitados, protegidos. Ok? E, portanto, vai haver aqui alguém que vai controlar isto e que vai trazer alguma lucidez e alguma orientação. Portanto, o cavalo preto que significa fome, crise económica, global, desigualdade social, etc. Depois temos o amarelo. Versículos 7 e 8 significa morte e peste. Cor amarelada ou pálida no grego, chloros. Cor de cadáver. Cavaleiro é a morte. Vemos que o inferno seguia, representa o destino das almas sem salvação. Vai destruir 1/4 da humanidade. Morte em larga escala. Depois nós vemos no versículos 9 a 11 as almas sobre o altar. São os mártires que morreram por Cristo, que serão muitos. Vou avançar. 12 a 17 nós vemos um grande terremoto. Ou um medo universal, etc, etc, etc. Estes eventos não pertencem à Era da Graça. Volto a dizer, mas ao dia do Senhor. Ok? Em que o Senhor já está a julgar. Depois, capítulo 7. Nós temos, depois desta situação, destes selos, nós temos aqui os 144.000, que são israelitas. Não como alguns dos testemunhos de Jeová, que acham que podem ser também. Aliás, aqui quando cita os 144.000, eles dizem quantos são por tribo. Quando você apanhar um testemunho de Jeová, pergunta-lhe que tribo é que são. Olha, tu és de Zabulon, Issacar, Manassés, Naftali, Judá... tens cara de que és de Ruben. Qual é a tua tribo? É porque se és dos 144.000, tens de saber que tribo é que é. Depois que são selados, onde é que está o teu selo? É de papel, timbrado, é espiritual, como é que é? Não, desculpa, eu estava a falar assim, mas as pessoas quando caem no ridículo, buscar coisas que não são, e impõem isso aos outros, depois têm que ser confrontadas com a verdade.
Há uma coisa curiosa, eu tenho que avançar, mas é curiosa. Há uma tribo que não está aqui. Dan. Porquê? A tribo de Dan, quando eu falei do tabernáculo, cada tribo tinha um símbolo, sabiam? Sabe qual é o símbolo da tribo de Dan? É uma serpente. E por isso muitos acham que da tribo de Dan sairá o anticristo. E por isso é que não apareceu ninguém dessa tribo, para os 144 mil. Fecha parênteses. Pode ser. Depois, João vê outra cena no céu, contrastando com os 144 mil, que é uma grande multidão que ninguém podia contar. E alguns dizem, é a igreja. Não, não é a igreja. Porque a Bíblia diz que estes são os que vieram da grande tribulação. Mas a igreja passa pela grande tribulação? Não, então não é a igreja. São aqueles que morreram, dizem mesmo, que lavaram as suas vestes, versículo 14, versículo 14, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. São os mártires da grande tribulação. Com palmas nas mãos, tal como a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Estão a ver? Vestes brancas. Capítulo 8. Temos aqui o 7º selo. E quando o 7º selo é aberto, há meia hora de silêncio no céu. Uma pausa solene. Antes da nova série de juízos. 7 anjos recebem trombetas. As primeiras 4 trombetas significam juízos sobre a natureza. A primeira trombeta fala-nos de granizo e fogo que queima a vegetação. Eu não percebo quando há pessoas que dizem que quando vier o anticristo vai haver paz e alegria durante 3 anos e meio. Eu não vejo grande paz e grande alegria. Mas isto, ao pé do que vem a seguir, que é no próximo estudo, vocês sejam preparados para um filme duro, é um cenário fantástico, porque os tempos que vamos viver a seguir, a Bíblia diz que nunca o homem viveu nem voltará a viver. Vai ser terrível. O que vai acontecer a partir do capítulo 12 vai ser terrível. Isto não é nada a partir do que vai acontecer a partir do capítulo 12. Granizo e fogo queima a vegetação, primeira trombeta. Segunda, uma montanha ardente cai no mar, possível meteoro. Não é o 13 Atlas, será outro. Desculpem, que só sou falo 13 Atlas, para trás e para cá. Uma estrela chamada Apsine contamina as águas. Quarto, o sol e a luz e as estrelas escurecem parcialmente. Ou seja, os juízes atingem o meio ambiente, mostrando que é o Criador que controla a criação. É como se o Senhor tivesse, pouco a pouco, progressivamente, a julgar já, utilizando muitos meios. Capítulo 9. Vemos a 5ª e a 6ª trombeta. A 5ª trombeta é chamada o primeiro ai. Gafanhotos infernais libertados do abismo, liderados por Abaddon ou Apolion. Eu vou-vos contar uma. Eu depois de estudar isto, no dia a seguir, fui-me deitar e tive um pesadelo. E sonhei com o Apollon. Eu depois acordei e oh mãe, eu com aqueles nomes, eu sonhei aqueles 2 nomes. Não me saiu da cabeça. Porque, de facto, a pessoa gosta de estar Apocalipse, não fica indiferente. Eu nunca mais sei ao capítulo 20, que é para me alegrar, que uma coisa boa, tem que apanhar os Apollons e os Abaddons. Isto não é fácil. Fecha parênteses, mas eu não é para vos dizer isto, mas eu agora achei piada. São gafanhotos infernais vindos do abismo. Eu já vou mostrar o que é que isto significa. Hein? Gafanhotos são estes. Explicar-vos na prática o que isto é. Nós lemos no capítulo 9, versículos 7 a 10, que pareciam cavalos preparados para a guerra, tinham coroas como de ouro, rostos como de homens, cabelos como de mulheres, dentes como de leões e caudas como escorpiões. Eles não eram gafanhotos com estas expressões. Isto é simbólico. Eu vou tentar explicar-vos o que isto é. Para já, são seres demoníacos e espirituais que são libertados da zona do Eufrates, diz a Bíblia, do Eufrates. Pérsia, Iraque. De onde é que se vieram os inimigos de Israel? Do Eufrates. Não foi daqueles... A Síria, não foi, Pérsia. E é daquela zona que virá também estes inimigos. Do subsolo, das profundezas, de onde vierem. Cavalos de guerra. Significa que serão seres fortes e agressivos. Rostos de homem. Terão uma inteligência e modos de pensar humanos. Cabelos de mulher. Serão sedutores. Dentes de leão serão ferozes. Caudas de escorpião vão produzir dor e tormento. Até podem ser pessoas, podem ter uma face de pessoa, mas terão as características horríveis. Ok? Não me peçam para dizer mais o que é, porque eu também não sei. Mas isto significa este tipo de coisas. Eles não matam, mas atormentam os homens por 5 meses. Sofrimento intenso, mas não destrutivo. E é nestes dias que nós lemos que naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Porque estes seres vão atormentar ao ponto das pessoas quererem morrer e não poderem. Isto faz parte também do processo de castigo. É tu queres morrer e não poderes. Porque é mais fácil a gente
É ou não é? Mas eles vão querer se matar e não vão conseguir. E isto é uma forma de castigo. É uma forma de punição da parte de Deus. É um sofrimento psicológico. Vai chegar à altura em que eles vão mesmo matar muita gente. Aqui. Ok? Já lá iremos. Sexta trombeta, que é o segundo ai, são 4 anjos soltos junto ao Eufrates. Desculpa, eu troquei-me. Estes é que são soltos junto ao Eufrates, da sexta trombeta. Trazendo um exército de 200 milhões. Aqui, há morte física, nem é massa. Fogo, fumaça e enxofre. É o que nós lemos aqui. E sabe uma coisa? Depois de tanta morte, de tanta dor, no capítulo 9, versículos 20 e 21, a humanidade ainda não se arrepende. Sabe qual é a grande lição? Não é a dor que converte alguém. Porque se a dor convertesse alguém, depois de tudo isto, o mundo inteiro estava ajoelhado perante Deus. Não é verdade? O que converte alguém é a convicção do Espírito Santo, e sempre foi. Porque se a dor convertesse alguém, depois de tudo isto, estavam todos ajoelhados perante Deus. Estou a acabar, está bem? Tenho mais 5 minutos? Pronto. Já agora queria acabar. Capítulo 10. Perdão. Temos aqui o anjo forte e o livrinho. João vê um anjo poderoso descendo do céu com um livro aberto. O anjo proclama que não haverá mais demora. O João come esse livro, que é doce na boca e amargo no estômago, o que nos diz que a palavra de Deus é doce na promessa, mas amarga em juízo. Ok? Traz consolação aos santos, mas condenação aos rebeldes. O doce e o amargo é este. Ok? Fecha o capítulo 10. Capítulo 11. Temos a medição do templo. Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. O templo já vai estar restaurado. Ok? Porque ele vai fazer aliança com Israel, vai convencê-los a reconstruir o templo. Ok? E o Senhor vai medir o templo. E o medir o templo significa o quê? Avaliar espiritualmente o povo, distinguir dos fiéis, que são aqueles que adoram, dos profanos, dos que estão entregues no pátio dos gentios. É como se Deus fizesse uma avaliação da nação. Depois temos as duas testemunhas, eu estou mesmo a acabar, que é no capítulo 11, 13 a 12. Serão duas testemunhas especiais que Deus vai enviar, que vão profetizar por 3 anos e meio, esta primeira fase, vestidas de pano de saco. Serão profetas literais enviados por Deus, fazendo milagres iguais aos de Moisés e Elias. Fogo, seca e pragas. Pergunta que vale $1 milhão é: quem são? Quem são? E a resposta é: não sei, mas desconfio. Mas eu não vos posso dizer quem é. Vocês lembram-se quando foi o Monte da Transfiguração? Quem é que apareceu ao lado do Senhor Jesus? Moisés e Elias. Alguém viu o corpo de Elias? Não. O corpo de Moisés, ele morreu, mas alguém o viu? Não. O diabo queria ficar com aquele corpo porquê? Porque sabia de alguma coisa que se calhar muita gente não sabia. Quem sabe que não sejam Moisés e o Elias que voltam? Já voltaram. Uma vez, na Transfiguração. Estão a entender o que eu estou a dizer? A lei e os profetas. Quem é a lei e os profetas? Quem é que representa melhor a lei e os profetas do que Moisés, que é a lei, e os profetas, que é Elias? Pensem nisso. Eles testemunham com poder sobrenatural. Eles vão ser determinantes da escolha dos 144 mil, não tenho dúvidas. Mas vai haver uma altura que eles vão enfrentar a besta. E a besta os vai destruir. Vai-os matar. Mas e vai-os quase que os pendurar durante 3 dias e meio para que as pessoas os vejam mortos. Mas passados 3 dias e meio, Deus os ressuscita e os leva ao céu diante de todos. E é esta morte que faz o cenário para que Deus a partir daí venha em cena com uma força esmagadora. Trataram mal os meus 2 profetas. Talvez Estevão, a mesma coisa, a seguir Deus levanta-se. Aqui também a mesma coisa. Estes 2 profetas são mortos, ele os ressuscita e Deus então entra em cena a partir do capítulo 12 de forma séria, como vamos ver. Depois, quando elas são arrebatadas, estes 2 profetas, quem sabe, Moisés e Elias, não sei, ocorre um grande terremoto, matam 7.000 pessoas em Jerusalém este terremoto, os restantes dão glória a Deus, e chega à 7ª trombeta e termino com isto. 1 minuto. Tocou a 7ª trombeta, que está em Apocalipse 11, 15 a 19, e houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Este não é o arrebatamento da igreja. Essa já ocorreu. É anúncio formal que o reino está mesmo a chegar. E este é o ponto de transição. O juízo de Deus a partir daqui atinge o clímax. É como se estivesse em crescendo nos primeiros 3 anos e meio. É como se fosse uma temperatura a subir.
Matam os profetas e é feito este sétimo anjo, é lançada esta trombeta, ok? Onde se revela o clímax. Onde os 24 anciãos adoram e declaram: chegou o tempo de julgares os mortos e de dares a recompensa aos teus servos. Estão a ver? Chegou o tempo dos maus apanharem. Chegou o tempo de acertar as contas com quem se portou mal. O templo celestial abre-se, vê-se a Arca da Aliança, que é um símbolo de Deus cumprindo as suas promessas com Israel. Ok? A sétima trombeta não é um toque de libertação, mas de reivindicação. Cristo toma posse da terra que lhe pertence. E a partir daqui entra em cena e vai tomar conta dela, vai julgar e vai restaurá-la. Bem, terminei a primeira parte, não sei como, mas consegui. E só uma pequena explicação. Acabámos esta parte, vamos entrar em cena na segunda parte dos outros 3 anos e meio que vão até aqui. Aqui vai ser verdadeiramente a grande tribulação, fim da grande tribulação, que é GT, não o grande prémio, é GT, grande tribulação. Depois, temos aqui o que vai acontecer depois, reino, juízo, novos céus, nova terra, eternidade. Lá está. E temos aqui uma explicação mais temporal de tudo isto. Grande tribulação, que estará aqui, que vai decorrer aqui também, sobretudo aqui, até à segunda vinda de Cristo, e depois vai acontecer o que vai estar aqui no capítulo 20 a 22. E vamos continuar depois, se Deus quiser, daqui a 15 dias. Que o Senhor nos abençoe.